Olívia, o medo vem da falta de habilidade ou a falta de habilidade vem do medo? É quase como uma pergunta como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vou começar explicando a partir do que eu entendo sobre o medo. O medo, ele tem níveis. Então, o nível básico, o nível primário é o medo que nos mantém vivos, o medo que mantém a sobrevivência. O nosso cérebro mais antigo, nós temos três tipos de cérebro, três cérebros. Na verdade, temos quatro, né? Um é multidimensional. O nosso primeiro cérebro, ele é o cérebro mais antigo, que é o cérebro da sobrevivência, o cérebro reptiliano. Ele guarda todas as memórias das experiências, das vidas vividas desde o começo da raça humana. E como no início tinha que se defender de perigos reais na natureza, nós armazenamos uma informação, uma programação de defesa, de nos defendermos do medo, nos defendermos do perigo. Então esse cérebro, a função dele é nos proteger, proteger do perigo, daquele perigo que nós dizemos que é perigo. Nós que mandamos essa informação. Olha, tal coisa é perigo. Então, bom, tal coisa é perigo, então quando aparecer tal coisa, eu preciso me defender. E, basicamente, esse cérebro, ele ou busca o prazer ou busca se livrar da dor, que não é a mesma coisa. Em geral, busca mais se livrar da dor do que busca o prazer. A gente prefere evitar a dor do que buscar o prazer. E por que isso é diferente? Por exemplo, por mais que você diga que você quer dirigir, o medo de dirigir te paralisa, ou seja, você prefere não passar pelo teórico sofrimento, teórica dor de aprender a dirigir. Então, eu prefiro evitar a dor do que buscar o prazer. É mais comum isso acontecer. Então, nesse cérebro ficam armazenadas essas informações. Todos nós temos esse cérebro. Todos nós, todo ser humano tem esse cérebro. E, obviamente, todos nós temos essa informação codificada ali dentro, essa programação. Quando passa desse nível de sobrevivência, a gente também precisa falar que a gente precisa ser também racional para que esse medo não se torne uma fobia, ou seja, quando passa do racional, quando vai a um nível superior, a um nível maior, ele nos trava. Ele nos trava e nos impede de conseguir qualquer coisa que a gente queira. Esse medo é que é o problema. Esse medo é o problema. Na pergunta dela, eu respondi que o medo é que causa a falta de habilidade. Por quê? Porque se eu tenho medo, se eu fico na minha zona de conforto, naquilo que eu conheço, eu não quero mudar, eu não quero experimentar o novo, eu não quero me lançar, eu não quero me aventurar, eu vou perder a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Concorda comigo? Se eu não vou me aventurar, se eu não quero conhecer nada novo, eu prefiro ficar onde eu tô. Pode estar ruim, mas tá bom, então eu não vou conhecer nada novo. Então, esse medo que paralisa, esse medo que impede que você aprenda uma habilidade nova, esse medo é o problema, tá? E é sobre esse medo que a gente vai falar. Esse medo excessivo, esse medo fóbico que as pessoas, principalmente quem tem medo de dirigir, sente, ele tem uma origem. A origem dele é assim: alguém descobriu ou percebeu esse medo inato, que a gente já nasce com ele, que existia esse medo intrínseco, esse medo inato nas pessoas. E resolveu potencializar isso. Eles têm uma coisa chamada ganância, sede de poder. E aí eles pensaram, qual é a maneira mais fácil, mais simples, mais barata? O que a gente pode usar para nos beneficiar, que não custa nada, que a gente não vai ter que colocar para as pessoas, vai ter que ensinar as pessoas a fazerem. Enfim, já existe no ser humano e a gente pode se beneficiar disso para conseguir mais poder, mais dinheiro, enfim. Essa coisa é muito simples. Essa coisa é o medo. Medo. Veja bem,
todo mundo sente medo. E as pessoas com quem eu converso, minhas alunas, amigas, etc., eu sempre faço essa brincadeira. Eu falo, pergunta se eu tenho medo. Pergunta se eu tenho medo de caminhão, se eu tenho medo do novo, se eu tenho medo. Pergunta se eu tenho medo. E é óbvio que eu tenho, que eu sou um ser humano igual a vocês, tenho o mesmo cérebro, tudo igualzinho, ok? A questão é que eu tenho uma coisa que supera esse medo, que é a coragem. Então, quem não se detém, quem não se submete ao medo excessivo, é porque tem coragem. A coragem é que é apesar do medo. Se está com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Ela te dá uma força, né? Ela te dá um gás para você superar esse medo. É muito simples manipular o medo. Muito simples. E eles foram, claro, se tornando experts nisso. Vocês sabem que existe um grupo no mundo que é um grupo poderoso, que detém a maioria do dinheiro das indústrias, as indústrias farmacêuticas. Agora, recentemente, eu não sei porque teve uma invasão de fábrica de óculos, parece que está todo mundo cego, a ideia é que parece que está todo mundo cego. Em Santos, por exemplo, fecharam um restaurante para abrir farmácia, o que tem de farmácia, assim, tem uma em cada rua, no mínimo. Então, eles foram criando mecanismos, desenvolvendo mecanismos cada vez mais fortes para que as pessoas sintam mais medo e mais medo e mais medo. E uma coisa muito comum, muito visível mesmo, é na televisão, no noticiário, principalmente. Só se fala de desastres, de roubos. Eles ficam frisando como era o assassino, porque o ladrão, porque as balas, olha, as balas estão aqui. E tudo, detalhes sórdidos do medo, detalhes. E a gente, por causa desse nosso cérebro, a gente tem uma atração por isso, a gente fica ligado, fica focado nisso. Muita gente é totalmente dominado por esses programas, totalmente viciado, totalmente escravo desses programas. Não pode perder um só programa. E você sabe qual é a desculpa, a justificativa que essas pessoas dão? Que elas precisam ficar bem informadas. Agora, bem informadas sobre o quê? Bem informadas. Eu prefiro informadas sobre o bem, ao invés de bem informadas sobre o mal. Porque esse tipo de programa só informa sobre o mal. E parece, é muito engraçado isso, porque parece que só tem mal no mundo, parece que só está acontecendo coisa ruim no mundo. E é tão massificante isso, é tão massiva essa inferência de que existe mal, é tão poderoso isso, que parece que nada de bom existe. Parece que está tudo ruim realmente, nada de bom, estamos perdidos, as pessoas só veem o mal na frente delas. Olha que interessante essa coisa da notícia. Eu faço uma brincadeira, uma pesquisa assim. Vocês que dirigem, ou vocês que andam, até que andam pela rua mesmo, quantos acidentes vocês viram no último ano? Acidentes de carro, acidentes graves, quantos acidentes vocês viram? Com certeza, não é toda hora que a gente vê. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo um acidente. Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não vejo um acidente. Então, essa ideia de que só acontecem acidentes, só acontece coisa ruim, de que só tem roubo, isso é uma ideia fomentada, é uma ideia alimentada pela mídia, que tem interesse em manter as pessoas escravizadas pelo medo. Inclusive, as estatísticas de acidentes de carro diminuíram muito por causa das prevenções que estão acontecendo, da educação, no trânsito, das multas, etc, etc. Então, diminuiu muito pelas estatísticas. Se vocês lerem estatística de trânsito, vocês vão ver que diminuiu muito. Mas esse noticiário faz parecer que só tem acidente no mundo, que só tem bandido, que só tem ladrão, que a cada esquina vai ter alguém querendo te assaltar. E a pessoa que assiste isso repetidamente, diariamente, e acredita que é verdade, ela fica cada vez mais refém do medo. Cada vez mais.
E, obviamente, o medo de dirigir, ele também está ligado a isso, o fato de, vai ter acidente, vão bater, pô, então nem vou sair na rua, porque todo mundo vai bater em mim, eu vou bater nos outros. Essa também é uma informação que vem fortalecer, vem alimentar o medo cada vez mais. Então, vamos entender o medo aqui, vamos ver se a gente se liberta dele, porque é isso que eu faço diariamente. Eu ajudo pessoas a se libertarem do medo de dirigir. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam isso. O que é a matrix do medo? Uma terminologia, uma expressão que significa que existe uma matriz, que existe uma origem, e que dentro dessa origem existem as informações que estão sendo emitidas para que as pessoas fiquem dentro dessa informação, ok? Estejam dentro dessa informação, ajam dentro dessa informação, vivam dentro dessa informação e repitam sempre os mesmos hábitos. Antes de analisar especificamente o medo de dirigir, o que eu quero que vocês entendam é que existe o medo em geral, tá? Primeiro, vocês precisam fazer essa pergunta para vocês. Que nível está o meu medo? Que nível está? Ele está um nível só, assim, de, por exemplo, reagir quando existe um perigo real? Por exemplo, o cachorro vem para cima de você para te morder. O cachorro sai correndo, fugindo e vai para cima de você para te morder. É um perigo real? Claro que é. Ele está ali e vai te morder. Agora, o outro nível, ele é imaginário. Ele é imaginário, você fica imaginando coisas o tempo inteiro. Quando você está assistindo esse programa, a sua mente, o seu cérebro, ele está sendo alimentado por aquelas imagens e aquelas informações que vão fortalecer, que vão reforçar a crença de que tudo é ruim, de que tudo é perigoso. Você percebe? Então, o que é que você tem que fazer inicialmente? Falei, olhar para o seu medo, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Fazer um exercício. Todo mundo agora fecha os olhos. Imagine que você está sentada numa cadeira e tem uma cadeira na sua frente e você vai sentar o medo nessa cadeira, ok? Você vai olhar para o seu medo agora. Vamos fazer uma vivência, vamos fazer um exercício de olhar para o seu medo. Pergunte para o seu medo. Medo, eu tenho medo de quê? Qual é o medo real? E qual é o nível desse medo? E se eu fosse você, eu até anotaria as respostas, porque o seu inconsciente vai te dar as respostas. Ele vai dar. Porque toda pergunta, quando você dá uma pergunta, você precisa receber uma resposta. Sempre tem uma resposta, sempre tem. Pode ser que você não receba imediatamente, na hora que você está fazendo, mas você vai receber. O nosso inconsciente, ele é o nosso empregado, na verdade, ele trabalha para nós, então ele vai te ajudar, ele vai te responder isso, tá? Então, faça essa pergunta para ele. Qual é o nível do medo? Ele é um medo de sobrevivência ou ele é um medo paralisante, que já não está me deixando fazer mais nada? E exatamente de que eu tenho medo? Quais são os medos reais que eu tenho? Tá? E você vai, conforme vai vindo para você, você vai listando, vai escrevendo num caderno. Às vezes, durante o dia vai aparecer, talvez no dia seguinte, depois. Vai anotando esses medos, tá? Agora, o que fazer para nos libertar desse medo? Bom, o medo, na verdade, é quase que uma consequência, ele não é uma causa. Ele tem uma raiz que está, às vezes, escondida até dentro dessas informações que nós armazenamos durante a nossa vida. Porque, veja bem, por que eu tenho medo do cachorro? Eu não nasci com medo de cachorro. Eu também não tenho, tá, gente? Eu estou usando cachorro só por um exemplo mesmo. Imagine que um dia eu era criança e eu não sabia nada a respeito de cachorro, e um dia um cachorro veio e me atacou. Obviamente, a causa não é o medo. A causa era o cachorro que provocou o medo, percebe? Então, atrás desse medo, existe uma causa. Existe uma emoção, um sentimento que provocou esse medo, esse trauma. Para fazer essa limpeza dessa causa, dessa emoção, desse trauma, às vezes é um trauma,
a gente precisa usar ferramentas terapêuticas, tá bom? Existe a terapia convencional, a psicoterapia, existem as outras terapias mais rápidas, as terapias que a gente trabalha, o FT, de barra de Access Consciousness, constelação familiar, tem o Ho Oponopono, tem o DAP, que é o meu método. Então, existem métodos para quê? Para a gente chegar na origem do problema, no que causou aquele medo. Agora, obviamente, veja bem, imagine que a Terra é uma caixa de medo. Não se propaga, não se faz programas comerciais falando das coisas boas que a gente tem, que as pessoas estão fazendo, dos lugares bonitos. E se faz, é num horário que ninguém assiste. Na verdade, você fala assim, puxa vida, mas um programa tão bom está passando 6 horas da manhã. Pois é, não tem interesse que a gente veja. Alguém está pagando para esse programa ir ao ar, mas não há interesse que as pessoas vejam. Por quê? Porque vai quebrar esse fluxo de medo que a gente vive. Então, a coisa mais importante para você sair dessa matrix, desse quadro, né, dessa caixa do medo, é a consciência. Por isso que se você faz esse exercício de sentar, colocar o seu medo na sua frente e reconhecê-lo, você está olhando para ele. Você está admitindo que ele existe. Porque quando você quer fugir, não vai resolver. Fingir que não existe, negar o medo, virar as costas para ele, não vai resolver. Tudo que você foca, expande. E tudo que você rejeita também, você repele, também expande, porque você está focando naquilo. Eu tenho medo, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo, eu não quero... Você fica repetindo isso, veja bem, você está falando do medo o tempo inteiro. Então, a consciência do medo é muito importante. É importante que você faça essa leitura, que você faça esse exercício, para que você conheça o seu medo, as reais causas. Ah, então eu lembrei que eu tenho medo por causa disso, disso, disso. Aí a terapia entra como limpeza dessa emoção, como ressignificação dessa emoção, tá? O que é essa ressignificação? Não é todo cachorro que vai atacar. Ah, então, por exemplo, eu fui atacada por um cachorro, eu tenho medo de cachorro, então todos os cachorros vão me atacar? Não. Então, quando a gente trabalha essa visão, essa ressignificação, que não são todos os cachorros, aconteceu aquilo pontualmente, você se liberta dessa emoção quando você vê o cachorro, desse medo, dessa aversão, desse pavor. Vocês entenderam o processo? Você identifica o seu medo através desse exercício, aí, através da terapia, você ressignifica, você elimina aquela emoção que está ligada a um fato que já passou há muito tempo, que não aconteceu mais, mas que você ainda está preso nele. Então, a terapia liberta a sua emoção daquele ponto. E muitas vezes você está tão presa nessa matrix, tão presa nesse emaranhado, tão viciada nesses pensamentos, nessa maneira de ver as coisas, que você nem consegue chegar nessa origem. Novamente, você precisa de um terapeuta, de um profissional para te ajudar a chegar naquela origem. E muitas vezes é tão doloroso que você não quer chegar. A dor é muito grande, então o seu cérebro, lembra que eu falei no início, ele te protege da dor. Então ele não quer chegar nesse ponto para não sofrer. Porque essa informação é sofrido, é você que dá para ele. Você identificou o cachorro como uma coisa perigosa. Então, toda vez que ele vê o cachorro, ele solta um alarme. E nós temos 2 tipos de reação apenas. Ou a gente enfrenta ou a gente foge. Certo? E, em geral, a gente foge. Porque se a gente enfrentar, a gente perde o medo daquilo. Não fica aquela imagem, né? Aquela emoção, aquele sentimento de pavor, de inferioridade, de incapacidade, se você enfrenta. E é isso que a gente precisa fazer com o nosso medo, principalmente o medo que não é real, que não tem uma causa real, é um medo imaginário. Você não precisa ter medo de tudo, não é verdade? Se você trabalha todas essas emoções, se você trabalha o seu autoconhecimento, se você trabalha fatos do passado que você
guardou em relevância porque te machucaram, te feriram, e você fez essa leitura, porque, na verdade, gente, no fundo, tudo é leitura, tá? É a maneira como a gente vê as coisas. Por exemplo, é o que eu sempre digo, calor é bom? Depende. Tem pessoas que para elas o calor é bom, e tem pessoas que para elas o calor é ruim. Então, nada é bom ou ruim em si mesmo. Depende do nosso olhar, depende do nosso registro, das informações, da programação que a gente tem para codificar aquilo, para avaliar aquilo, certo? Por exemplo, eu li um dia desses aí, para um assaltante, o policial é ruim. Em compensação, para a vítima, ele é bom. Veja, o policial é neutro. É a interpretação que cada pessoa faz disso que pesa no nosso registro, né? No nosso armazém, no nosso registro de medo. Então, se você fica acumulando emoções negativas a vida toda, é óbvio que esse medo vai crescendo, crescendo, crescendo a níveis impossíveis. Por exemplo, hoje em dia é muito comum síndrome do pânico, crise de ansiedade, são doenças mentais, que seriam o ápice de todo esse processo de medo, certo? Não vou dizer assim, muito simples, é muito fácil, nossa, estalar de dedos resolve isso, não é. Na verdade, ao contrário, é um trabalho contínuo, é um trabalho diário e amoroso, tá? Com você mesmo, você se olhar, se perceber em primeiro lugar, se aceitar também, não ficar lutando contra esse medo, ao contrário, acolher, não, eu sinto, esse medo é meu, tá? Ele tá comigo, e ele me protegeu durante muito tempo. O Ho Oponopono é muito bonito por causa disso. A oração do Ho Oponopono fala, queridas memórias, eu amo vocês. Sou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Por quê? Porque durante muito tempo essas memórias me protegeram. Elas foram úteis. Mas agora, se você quer dirigir, e se você quer se libertar desse medo, elas já não são mais necessárias. Elas estão no passado, numa fase, outra fase da sua vida, onde você não precisava olhar para o medo, agora você precisa olhar para ele. E essa consciência é o início da decisão. Porque para criar habilidade, você precisa decidir criar habilidade, não é verdade? Por isso que eu falei que o medo, ele é anterior à habilidade, obviamente, e ele tem uma causa, uma origem, que alguma coisa deu origem a esse medo, mas se você resolve encarar, se você resolve enfrentar esse medo, você pode, então, se munir, se fortalecer com a decisão de vencê-lo, de encará-lo através da coragem, do amor próprio. Se você começa a se amar, se você começa a se aceitar e se perdoar e decide de verdade dirigir com essa consciência de que tudo que você, tudo isso que a sua mente te fala, que o carro é perigoso, que você vai bater, que você não pode sair, que vai acontecer acidente, toda essa conversa mental que você tem, se você olhar para ela e começar a mudar essa conversa, colocando a coragem da maneira que você quiser, mas vença o medo. Na verdade, enfrente o medo, porque só enfrentando o medo é que você consegue vencê-lo, tá? Não é fugindo dele, recuando. Eu uso uma metáfora, uma analogia que é a seguinte: quando você está assim, o sol está a pino, está meio, né, meio-dia, o sol está bem em cima da nossa cabeça, a nossa sombra fica bem embaixo dos nossos pés, não é assim? Conforme o sol vai se pondo, assim, ele vai ficando mais distante da gente, a nossa sombra vai aumentando, não vai? É a mesma coisa com o medo. Se você está em cima dele, se você está dominando o seu medo, ele fica pequenininho. E teve uma aluna que falou isso para mim outro dia. Eu descobri que o medo é pequenininho. Por quê? Porque ela cresceu. Tá? Ou o medo cresce ou você cresce. Você tem que escolher um dos dois. Não pode ficar os dois do mesmo tamanho. Certo? Então, se você estiver em cima do medo, ou seja, se você estiver olhando para ele, encarando, assumindo que você tem
mas assumindo que você é maior do que ele, é mais forte do que ele, porque ele foi criado pela sua mente ou pela mente de outras pessoas, você é mais poderosa, você é superior. Foi você que criou esse medo, ou permitiu que ele entrasse na sua vida, pelo menos. Tá? Então, você tem o poder também de vencê-lo. E aí você toma a decisão livre desse medo, livre de todas essas amarras que você criou, que na verdade fazem parte dessa caixa, mas que você está agora saindo dela, rejeitando dela, você é capaz de tomar a decisão de dirigir e tomar as atitudes certas, as atitudes necessárias para que isso aconteça, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu recado, espero que eu tenha dado esse recado de maneira clara, que eu tenha transmitido, né, o que eu estava pensando aí para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Espero ter contribuído com vocês de verdade. Chame as suas amigas, pode chamar todo mundo. Tem gente no grupo que não tem medo de dirigir, não tem problema nenhum. O importante é a gente estar fazendo esse movimento, a gente estar junto, e assim a gente vai vencendo toda essa matrix que nos manteve presos durante tantos anos. Então, gente, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem, tá bom? E que a gente possa comemorar juntas muitas conquistas, tá? Grande beijo, tchau, tchau.